Boa noite, bem-vindos a mais um dos nossos encontros do PGM Online. É um prazer recebê-lo aqui na minha casa, é um prazer estar aí na sua casa para esses nossos estudos semanais da Palavra de Deus, para esses momentos onde nós nos reunimos na intimidade do lar para estudarmos a Palavra de Deus guiados pelo Espírito Santo na presença de Jesus. É muito bom ter você conosco, é muito bom ter você interagindo com os nossos pequenos grupos, com o seu pequeno grupo, você participando dos estudos, compartilhando o que Deus tem falado com você, compartilhando o que você tem aprendido, as suas dúvidas, os seus anseios, as suas orações, os seus pedidos de orações. Tenha certeza, é muito bom saber que fazemos parte de um grupo, de uma família, que além da nossa intimidade do lar, ela funciona abrangendo também os nossos pequenos grupos. Ou seja, são duas famílias reunidas. É uma na intimidade do lar com as pessoas que convivem conosco e outra para além da intimidade do lar com as pessoas que fazem parte do nosso pequeno grupo. Então, uma boa noite. Primeira coisa que eu tenho de falar é uma boa noite. Bem-vindos a mais um estudo. E hoje nós vamos estudar um texto muito conhecido. Porque o texto mais lido de toda a Bíblia é o livro de Salmos. O livro mais lido da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é o livro de Salmos. E embora as pessoas digam que o salmo favorito das pessoas é o Salmo 91, a maior parte dos cristãos declara isso, que o seu salmo favorito é o Salmo 91. O texto mais conhecido de todo o Antigo Testamento é o Salmo 23, que é o texto que a gente vai estudar hoje, vai conversar sobre esse texto hoje. E eu te convido agora para ler comigo o Salmo 23. São apenas 6 versos, é uma leitura muito rápida. Eu te convido a me acompanhar na leitura. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? 6 versos. 6 versos desse que é o texto mais conhecido de todo o Antigo Testamento. 6 versos que tem muito a nos ensinar. O Salmo 23 é um salmo de Davi. E para começar esse salmo, Davi está evocando a sua memória de quando ele era pastor de ovelhas. De quando Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E Davi começa: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O que Davi está falando com isso? Eu sempre gosto de falar que se a gente voltasse no tempo e encontrasse o rei Davi e falasse: por que você disse, por que o Senhor escreveu, rei Davi, que o Senhor é o seu pastor e de nada você sentirá falta? E você não terá falta de nada. Davi vai falar: pela experiência que eu tenho como pastor de ovelhas, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu sei que o Senhor é um pastor muito melhor do que eu. E por ser um pastor muito melhor do que eu, se eu, que era humano, limitado, falho, eu cuidava muito bem das ovelhas do meu pai, ao ponto de eu lutar com ursos, de eu lutar com leões, com lobos, para proteger as ovelhas do meu pai. Eu sei que o Senhor
Ele faz muito mais. Eu sei que o Senhor, Ele luta e protege muito mais. Então, o Senhor é o meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, eu sei que eu não vou ter falta de nada, porque Ele cuida muito bem do seu rebanho. A primeira coisa que o servo de Deus precisa ter claro na sua mente é essa noção do verso 1 do capítulo 23. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor cuida muito bem de nós. Davi não falou, o Senhor é meu pastor, porque eu sou o ungido, eu sou o mais bonito, eu sou o espiritual, eu sou o poderoso. Não, Davi falou, o Senhor é o meu pastor. Então Ele cuida bem de mim, como Ele cuida de todas as ovelhas, do seu pasto, do seu rebanho. O Senhor é o meu pastor. E aí vai uma pergunta, primeira provocação. Quem tem sido o seu pastor? Quem tem te pastoreado? Quem tem pastoreado a sua vida nesses dias? O Senhor? Um ser humano? Uma outra pessoa? Você mesmo? Quem tem te conduzido por pastos verdejantes? Quem tem te conduzido até águas tranquilas? Quem tem te conduzido e te protegido das ameaças durante a caminhada? Se for o Senhor, então pode ter certeza que você está bem cuidado, você está em boas mãos, porque Deus cuida muito bem dos seus. Deus cuida muito bem das suas ovelhas. Deus cuida muito bem do seu rebanho. Segundo o próprio Jesus, Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então para começar o Salmo 23, a gente já começa com essa certeza. O Senhor é o meu pastor, então por isso, por Ele ser o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Não é que eu não vou passar dificuldades. Não é que, então eu vou ter tudo em abundância. Então a minha casa vai ter sempre mais cômodos do que pessoas, porque vai sobrar espaço. Então a minha conta bancária vai ser sempre gigantesca. Eu vou ter 3, 4 carros na garagem. Não é isso. Não é o Senhor meu pastor, então vai me sobrar. Não. O Senhor é meu pastor. Então tudo aquilo que eu precisar, Ele me dá. Tudo aquilo que eu necessitar para a manutenção da minha vida, Ele me garante. Deus nos garante a vida e tudo o que nós necessitamos para viver. Amém? E aí, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o seu pastor, o salmista entra então numa esperança. Se a primeira frase, essa declaração que Deus nos dá tudo o que precisamos, Deus, não tudo o que queremos. Precisar e querer são coisas completamente diferentes. Querer, eu posso querer um carro zero, eu posso querer uma Ferrari, eu posso querer um apartamento na praia, eu posso querer 1 milhão de coisas. Precisar é outra história. Precisar, eu preciso de um teto, eu preciso de alimento, eu preciso de saúde, eu preciso de amigos, eu preciso de família. Isso o Senhor me dá. Querer e precisar são coisas diferentes. Deus nos dá o que precisamos, não o que queremos. Mas se Ele nos dá o que precisamos, então nós podemos seguir com o salmista. Ele nos conduz por pastos verdejantes e nos faz repousar nesses pastos. Ele nos leva a fontes de águas, ou seja, alimento. Deus nos garante. Mas não cai do céu. Não, porque Ele nos conduz. Não é piscou, aconteceu. Não é um passe de mágica. É um caminho. E nós, quando vamos seguindo o nosso pastor nesse caminho, que é o Senhor, nós vamos encontrando essas coisas à medida que vamos obedecendo. Ele nos restaura o vigor. E Ele nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque se eu e você carregamos o nome de Deus,
seria completamente ilógico se Deus nos guiasse por qualquer vereda que não fosse de justiça. Porque o povo de Deus, o filho de Deus, o servo de Deus, ele vive pela justiça. Porque o próprio Deus é a justiça. Por isso ele nos conduz por amor do seu nome. E mesmo quando andamos por um vale de trevas e de morte, não tememos perigo algum, porque ele está conosco. Outra coisa que a gente precisa entender no Salmo 23. Momentos difíceis virão sobre a vida de todos. Momentos complicados virão sobre a vida de todos. E o Salmo 23 nos ensina que quando vem sobre a vida do servo de Deus, quando vem sobre a vida do justo, o justo não tem medo. O justo não tem medo não é porque não vai passar pelo vale da morte. Não é porque a morte não vai bater na porta dele. Ele não tem medo porque Deus está com ele. Não é, o mal não vai me alcançar. Não, é que ainda que eu passe pelo meio do mal, e ainda que eu seja alcançado pelo mal, o Senhor está comigo. O meu pastor está comigo. O meu pastor está cuidando de mim. Por isso eu não preciso temer. Por isso eu não preciso me desesperar. Uma das marcas da vida do servo de Deus é o equilíbrio. Sabe, pessoas que se desesperam muito fácil, que as coisas... uma tempestade se aproxima e a pessoa já começa logo a ficar em desespero, já começa a chorar, já começa a entrar em uma aflição profunda. Provavelmente essa pessoa ainda não entende que Deus é o pastor dela. Porque se nós entendemos isso de verdade, venham as tempestades que vierem. Ele está conosco. Não temos motivo para ter medo. Porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor, o nosso pastor, está conosco. E aí vamos seguir no texto. Diz assim: tua vara e o teu cajado me protegem. Algumas traduções me consolam. Isso sempre me chamou a atenção. Porque para que serve a vara e o cajado de Deus? Para que serve a vara e o cajado de um pastor? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu já me fiz essa pergunta várias e várias vezes. Por quê que o salmista não diz a tua palavra, não diz os teus passos, a tua presença, a tua vara e o teu cajado me protegem? Como é que um pastor conduz as ovelhas quando as ovelhas não querem segui-lo? Com a vara, com o cajado. O pastor de ovelhas, quando as ovelhas tentam se dispersar, ele começa a tocá-las com a vara e com o cajado. Ele começa a discipliná-las com a vara e com o cajado. Então, ao mesmo tempo que Deus está conosco, lutando por nós e nos protegendo, Ele também está nos corrigindo e nos ensinando. E essa correção de Deus sobre a vida do justo é a nossa proteção, é a proteção do justo. Porque o que me protege de me tornar perverso, o que me protege de me transformar em um lobo, é a correção de Deus. É Deus virar para mim e me corrigir. É Deus virar para mim com a sua vara, com o seu cajado e começar a me tocar, como quem toca com uma ovelha mesmo, para que eu volte ao caminho correto. O que te protege de virar um monstro é a correção do Senhor. Então, quando a gente abre mão dessa correção, quando a gente diz não para essa correção, quando a gente quer fazer segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso querer, o que vai acontecer? A gente vai se perdendo, porque a gente perde a proteção de Deus. A gente vai se transformando em monstros, em seres abomináveis, em seres que levam à morte. Por isso, o servo de Deus, ele fica feliz com a correção. O servo de Deus se alegra com a correção e com o ensino do Senhor, porque isso é proteção para a sua vida. Isso garante que ele não vai se perder, que ele não vai ser um monstro, que ele não vai se tornar um monstro.
Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos, ou à vista dos meus inimigos. Tem uma canção, eu não sei se você gosta dessa canção, eu te peço desculpa, eu te peço perdão desde já. Mas tem uma canção que diz assim, como é mesmo? Tem sabor de mel, alguma coisa tem sabor de mel, a tua vitória tem sabor de mel. E diz, tem um trecho que diz assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai estar lá embaixo depois quando você estiver lá em cima. Eu nunca gostei dessa canção. Se você gosta, me perdoa de coração mesmo. Eu não estou ofendendo ninguém, eu só estou dando a minha opinião sobre essa canção. Eu não gosto dessa canção. E eu não gosto porque ela vai muito além, muito contra o que a Bíblia diz. Porque o que a palavra de Deus nos diz, o que o Salmo 23 nos diz, é o salmista, o servo de Deus, o justo, ele ora assim: Deus vai preparar um banquete na presença dos meus inimigos. Na mesa que Deus vai preparar para mim, os meus inimigos vão estar sentados junto comigo. E quem se assenta à mesa para comer, para um banquete, as cadeiras são todas no mesmo nível. Então quem se assenta à mesa olha nos olhos de todos. Estão todos na mesma altura. Então eu não tenho inimigos. Deus transforma os meus inimigos em amigos. Então por isso eu não gosto dessa canção, porque essa ideia de quem não me ajudou depois vai acabar sofrendo muito e tendo um problema muito grande, isso vai contra a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, aqueles que não me ajudaram, aqueles que se levantaram contra inimigos, eu oro para que Deus transforme eles em meus amigos. E quando Deus me abençoar, que eles desfrutem junto comigo. Que eles possam estar junto comigo desfrutando do que Deus fizer por mim, para mim, em mim. Porque se isso acontecer, então eu ganhei eles. E se eu ganhei eles, então eles não são mais meus inimigos. E isso, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Porque o servo de Deus não tem inimigos. Se você tem inimigos na sua vida, se algumas pessoas você considera suas inimigas, então provavelmente você não faz parte do rebanho do Senhor. Você não é uma das ovelhas do Senhor. Você não está no mesmo time que o salmista. Porque se nós fazemos parte do rebanho do Senhor, ainda que os outros nos olhem como inimigos, ainda que os outros não gostem de nós, ainda que os outros se voltem contra nós, nós jamais pagamos o mal com o mal. Nós jamais retribuímos ódio com mais ódio. Nós jamais retribuímos rancor com mais rancor. Nós jamais retribuímos raiva com mais raiva. Maldade com mais maldade. O povo de Deus, o servo de Deus, o justo, a conduta do justo, ela é uma conduta de amor. Por isso o salmista ora: Deus, quando o Senhor me abençoar, quando o Senhor me honrar, prepara uma mesa. E que nessa mesa, aqueles que fizeram mal contra mim, possam estar ali, desfrutando de tudo que o Senhor está fazendo. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Não é me honra mais do que eles, para que eles possam sofrer enquanto eu vivo bem. Não. Me honra junto com eles. E o que o Senhor fizer para mim, a bênção que o Senhor der para mim, alcance a vida deles. O servo de Deus não tem inimigos. E caminhando para o final, verso 6. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão
Em outros textos, em outras traduções, eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu vivo por isso, quando eu vivo dessa forma, quando eu vivo isso, a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor, elas vêm comigo. E elas vão me acompanhando por onde eu vou passando. E da medida que eu vou caminhando e elas vão junto comigo, elas vão, sempre que eu dou um passo a mais, sempre que eu dou um passo para o lado errado, elas me trazem de volta para o caminho certo. A bondade de Deus, a misericórdia, a fidelidade de Deus me acompanham. Por quê? Porque quando eu acho que estou certo, que sou o Senhor, quando eu quero fazer a minha vontade, Deus vai lá e me puxa de volta. Deus é bondoso, é fiel, é misericordioso e me puxa de volta e fala: não, filho, não, minha ovelha, não é por aí. Não é assim. Volta. O caminho de vida é esse aqui. O caminho de vida é assim, é vivido dessa forma e não dessa aí. Volta para cá. E a gente habita na casa do Senhor por muito tempo. Quando a gente vive assim, a nossa vida se estende. Porque a gente habita na casa do Senhor. Porque nós nos tornamos casa do Senhor, como Jesus vai nos ensinar, ampliar o nosso conhecimento no Novo Testamento. Infelizmente, o Salmo 23 é o texto mais conhecido do Antigo Testamento, mas talvez um dos menos compreendidos. Porque o Salmo 23 não está falando de triunfo, não está falando de bênção acima dos outros, não está falando de prosperidade, de vida fácil, de vida boa. O Salmo 23 está falando de confiança em Deus. Ele está falando que para todos aqueles que o Senhor é o seu pastor, nada lhes falta. Por quê? Porque eles vivem isso tudo que a gente conversou. A vida deles é dessa forma, de tudo que a gente conversou. Então eles não têm inimigos. As pessoas que se voltam contra eles, eles oram para que Deus transforme em amigos. Eles são guiados por Deus. Deus lhes dá o que eles necessitam para sobreviver, para viver nessa vida. Deus cuida deles, Deus corrige, Deus ensina e Deus resgata. E dessa forma eles conseguem sobreviver nessa terra, sendo ovelhas no pasto do Senhor. A minha oração nessa noite, nessa sexta-feira, é que você, a sua casa, a sua família vivam essa verdade. É que eu, a minha casa, a minha família, vivamos essa verdade. Que nós possamos ser ovelhas do pasto do Senhor. Porque se assim formos, nada vai nos faltar. Porque tudo aquilo que nós precisamos, Ele já nos deu. Só basta a gente continuar obedecendo o nosso pastor e seguindo Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana, uma ótima semana. Até o próximo encontro dos nossos PGMs online na próxima sexta-feira. E quero encerrar com um convite. Você que não faz parte dos nossos pequenos grupos, não perca tempo. Entre em contato, meu número está aqui agora. Entre em contato. Diga que quer participar de um dos nossos pequenos grupos. Não importa de onde você seja, onde você mora, a sua cidade, não importa isso. Diga que quer participar e nós teremos todo o prazer do mundo em te encaixar em um dos nossos pequenos grupos ou criar novos pequenos grupos para atender a necessidade, para que a gente possa estreitar os laços e para que a gente possa estar sempre presente, repleto de amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus.